Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar no material devocional que recebemos, chamado Quando o Céu se Move, 7 Semanas de Transformação Espiritual à Luz dos Profetas Menores. O autor é Elton Batista de Mello. Olá, exato. É um guia de 7 semanas. E a nossa ideia aqui é explorar as ideias principais, a estrutura, as aplicações práticas que ele sugere, né? Tudo baseado nesses profetas do Antigo Testamento. Isso mesmo. O ponto de partida são aqueles 12 livros, os chamados profetas menores. Não porque são menos importantes, claro, mas pelo tamanho. Certo. Estamos falando de figuras como Oséias, Joel, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias. São vários. Eles atuaram ali entre os séculos 8 e 5 a.C., em períodos bem turbulentos para Israel e Judá. E esse título, Quando o Céu se Move, ele já sugere algo, né? Uma intervenção divina. Exatamente. O material trabalha essa ideia de que Deus age assim diretamente na história, especialmente em momentos de crise, sabe? Em resposta à fé, à obediência do povo. Uhum. A apresentação do livro até cita Zacarias 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é forte. E ela é central para a tese do devocional. A ideia que o autor defende é que essa ação do espírito, ela não ficou só lá no passado bíblico, entende? Ah, interessante. Pelo contrário, o argumento é que Deus continua intervindo hoje, trazendo esperança, cura, provisão, restauração, mesmo quando a situação parece assim impossível. Tudo baseado nos padrões que a gente vê nesses profetas. Entendi. Então vamos ver como ele constrói isso ao longo das 7 semanas? Vamos lá. Mas antes, só para a gente ter um contexto melhor, esses profetas menores, eles são bem diferentes entre si, mas eles têm temas em comum. Isso ajuda a entender a base do devocional. Com certeza. Ajuda sim. Embora cada um tenha sua ênfase, né? Amós fala muito de justiça social, Oséias da infidelidade, mas também do amor de Deus. Ageu e Zacarias focam na reconstrução do templo, Uhum. mas tem fios que conectam todos eles. O próprio material destaca isso. Acho que na parte de perguntas e respostas. Coisas como a santidade de Deus, o juízo contra o pecado tanto individual quanto coletivo, um chamado muito forte ao arrependimento verdadeiro, Arrependimento. sim. E também, o que é crucial, a promessa de esperança, de restauração futura. Basicamente, eles chamavam o povo de volta para a aliança com Deus, sabe? Denunciando a corrupção, a idolatria, mas sempre apontando para a misericórdia que estava disponível. Ok, ficou claro. Então, o devocional pega essa base toda e aplica a ideia de que o céu se move hoje. Como ele começa essa jornada de 7 semanas? Olha, a jornada começa de um jeito bem prático, com o profeta Ageu. A primeira semana tem o tema Provisão em Tempos de Escassez. Provisão? Interessante começar pelo lado material. Pois é, o foco é Ageu 2, versos 8 e 9, onde Deus fala, minha é a prata, meu é o ouro, e promete que a glória do novo templo seria maior que o do primeiro. E qual a ligação que o devocional faz entre reconstruir o templo lá atrás e a intervenção de Deus hoje? A interpretação que o material apresenta é que a obediência do povo em reconstruir o templo, mesmo com poucos recursos, foi a chave. Foi isso que moveu o céu, entende? O sermão dessa semana, pelo que está descrito, enfatiza isso. Confiar que Deus é o dono de tudo, obedecer ao que Ele pede, mesmo que não faça sentido na hora, e esperar por algo maior que Ele vai fazer. E a aplicação prática? A sugestão é consagrar o trabalho, as finanças a Deus, organizar as finanças, praticar a generosidade, como atos de fé mesmo, que mostram essa confiança no provedor. Entendi. Então a primeira semana já amarra bem essa coisa da ação humana, da obediência, e a resposta divina, a provisão. E depois, como continua? Aí, na segunda semana, o foco muda para Joel. O tema é restauração dos anos perdidos. Uau, forte isso. É baseado em Joel 2, verso 25. O contexto ali é de uma devastação total causada por gafanhotos, um cenário de perda muito grande. Restaurar anos perdidos, isso só quase impossível. Como o devocional trata uma promessa assim, tão radical? Bom, o material sugere que, mesmo na crise, que às vezes é vista até como uma disciplina de Deus para restaurar, né,
O caminho para essa restauração passa pelo arrependimento genuíno, Uhum. aquele rasgar o coração e não as vestes que Joel fala. A ideia central é que Deus não só devolve bens materiais, mas ele pode, redimir o tempo e as oportunidades perdidas, acelerar processos, sabe? Como resposta a esse retorno sincero do coração. E a aplicação prática nesse caso? Envolve atos de arrependimento, como jejum, por exemplo, e uma espera ativa, confiante por essa restituição divina. Percebo uma lógica. Ageu foca na ação para a provisão que vem, Joel na resposta ao arrependimento depois da perda. E a terceira semana, para onde vai? A terceira semana entra em Abacuque. O tema é força e proteção na crise. A base é aquela passagem super conhecida, Abacuque 3, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ah, Abacuque é fascinante, porque ele questiona Deus, né? Ele tem um diálogo ali bem intenso antes de chegar nessa declaração de fé. O devocional explora essa parte da dúvida, que é algo tão real para tanta gente. Explora sim. Inclusive, na seção de perguntas e respostas do material, eles mencionam isso sobre Abacuque. Como lidar com as dúvidas através desse diálogo honesto com Deus, que no fim leva à fé, aquela de o justo viverá pela fé, de Abacuque 2.4. Certo. Sem negar a fé. Fazer a escolha consciente de se alegrar na salvação que vem de Deus, não nas circunstâncias. E depender da força dele para continuar caminhando. Mesmo no terreno difícil, os pés como os da corça. Os pés como os da corça, né? Isso, essa imagem. A aplicação prática é justamente essa escolha diária. Escolher alegria nele e firmar os passos na força que ele dá. Ok, então temos provisão com Ageu, restauração com Joel, resiliência interior com Abacuque. O que vem na sequência? A quarta semana vai para Jonas. Tema: perdão e segunda chance. O foco é a oração dele dentro do peixe, em Jonas 2. Aquela história clássica da fuga e do resgate, né? Ai, Jonas. Essa história sempre me faz pensar que a intervenção de Deus, às vezes, não é um prêmio pela obediência, mas tipo uma resposta até à nossa desobediência. Um resgate mesmo. O devocional vai por aí. Exatamente por aí. O material enfatiza muito a misericórdia de Deus, que alcança a pessoa mesmo no erro. Os pontos do sermão que eles destacam são, primeiro, reconhecer essa misericórdia que houve o clamor sincero, mesmo vindo lá do fundo do poço. Certo. Segundo, o arrependimento que leva a uma mudança de direção. E terceiro, a disposição de Deus em dar uma segunda chance. O fato dele falar com Jonas pela segunda vez é visto como um marco dessa graça. E a aplicação? Bem direta, orar de onde você está, mesmo que seja do ventre do problema, e retomar a missão que talvez tenha sido abandonada. Interessante. Isso parece conectar bem com a sexta semana, né? Que foca em Miqueias, falando de cura interior e recomeço. A base é Miqueias 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Parece ter uma ligação forte aí entre perdão, cura e poder seguir em frente. Totalmente ligado. O devocional, ao abordar Miqueias, argumenta que o perdão de Deus não é só jurídico, tipo, cancelar a culpa. Ele é terapêutico também. Ele cura as feridas que o pecado deixa. Cura. Sim, a ideia é receber essa misericórdia que restaura a alma, confiar que Deus esquece os pecados, que é uma metáfora para dizer que ele não leva mais aquilo em conta e com isso poder viver o recomeço que ele oferece. Livre daquele peso do passado. Faz sentido. E a aplicação prática sugerida é dupla. Receber esse perdão para si mesmo e também liberar perdão para quem nos feriu, para poder viver mais leve. Já falamos de provisão, restauração, resiliência, segunda chance, cura. Faltou alguma dimensão importante nessas semanas? Sim, falta uma. A quinta semana. Ela trata da justiça de Deus contra a injustiça. O profeta aqui é Naum, com aquela mensagem dura contra Nínive, a capital da Síria, que era muito cruel. Nínive. O texto base é Naum 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Esse é um tema complexo.
como o devocional equilibra essa ideia da bondade de Deus com a sua justiça contra a maldade? E como isso se conecta com o céu se mover? Olha, a abordagem que o material descreve foca na confiança no caráter de Deus. Quer dizer, ele é bom e ele é um refúgio seguro para quem confia nele, mesmo quando a injustiça parece estar ganhando. Certo. A justiça divina é apresentada como algo certo, garantido, ainda que possa parecer que demora para chegar. E é essa confiança na justiça futura que permite à pessoa não buscar vingança por conta própria, mas continuar andando com integridade. Entendi. Então, mover o céu aqui talvez seja menos uma intervenção imediata e mais a certeza da ação final de Deus? Pode ser interpretado assim. E isso conecta também com o que o material tira de Amós, lá naquela sessão de perguntas e respostas. Que a fé verdadeira tem que incluir justiça social. Lembra de Amós 5:24? Mostra que essa preocupação de Deus com a justiça é um tema recorrente nos profetas. Verdade. E como tudo isso amarra na sétima e última semana? A sétima semana fecha o ciclo, voltando para a fonte de todo esse poder transformador. O tema é Vida no Espírito, e a base é Zacarias 4:6. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O contexto ali era a reconstrução do templo, que estava enfrentando muitos obstáculos. Ah, a mesma passagem da introdução. Então a ideia é que todas essas coisas, provisão, restauração, força, perdão, justiça, cura, no fundo, dependem da ação do Espírito Santo. Exatamente. Essa é a conclusão. O sermão dessa semana, pelo resumo, enfatiza isso. Reconhecer que a nossa força humana tem limite e que precisamos depender ativamente do poder do Espírito Santo. Uhum. É ele quem capacita, quem remove os obstáculos, aquela imagem da montanha que se tornará planície, e quem efetiva a vitória que vem do céu. E a aplicação prática. A proposta é uma troca consciente, abrir mão do nosso controle humano e abraçar essa dependência do Espírito. Faz todo sentido. Olhando para essa jornada completa das 7 semanas, fica bem claro que o devocional tenta cobrir um leque amplo da experiência humana, né? Desde a necessidade material até a cura emocional, desde a resposta à obediência até a graça no meio do erro. Sim. E sempre conectando isso ao poder de Deus agindo pelo Espírito com a inspiração lá nos profetas menores. Isso. E a ênfase parece ser sempre muito prática. Não é só uma teologia abstrata, sabe? Os guias devocionais diários, com leituras, com ações sugeridas, eles tentam trazer essas verdades para a experiência do dia a dia. Uhum. O material busca conectar essas mensagens antigas com os nossos dilemas de hoje. Instabilidade econômica, crises na família, a busca por cura interior, a necessidade de direção na vida. E aqueles outros pontos rápidos dos outros profetas na sessão de perguntas e respostas, eles reforçam essa aplicação, né? Sim, reforçam. Por exemplo, a lição de Obadias sobre o perigo do orgulho, que leva à queda. Obadias 1.3. Um alerta que nunca perde a validade. Verdade. Ou a crítica de Malaquias à religiosidade superficial, aquele chamado a uma adoração e fidelidade genuínas, Malaquias 3:10, sobre os dízimos, é citado nesse contexto. Isso ecoa o chamado de vários profetas por uma fé autêntica, não só de aparência, de ritual. Entendi. Esses pontos acabam complementando os temas das semanas, mostrando a riqueza que tem nesses livros. Ok, então se a gente fosse, assim, resumir a essência do que essa análise do devocional Quando o Céu se Move nos mostrou, qual seria o ponto principal? Olha, a análise revela um material que usa os profetas menores como uma lente. Uma lente para olhar para a intervenção de Deus na nossa vida hoje. A tese central é que por meio de uma fé ativa, de uma obediência prática e, principalmente, da dependência do Espírito Santo, As pessoas podem experimentar hoje as mesmas dinâmicas que a gente vê nos tempos bíblicos: provisão, restauração, força, perdão, justiça, cura. É um chamado para uma fé que espera e que participa. Uma mensagem final, então, de esperança, de potencial de transformação. A ideia de que Deus não está longe e que novos começos são possíveis pela ação dele. Essa parece a intenção principal do autor, sim. Argumentar que o céu continua se movendo, continua agindo em resposta àqueles que se voltam para Deus, seguindo os moldes que esses profetas ensinaram. Para a gente terminar, queria deixar uma reflexão no ar.
baseado em tudo isso que a gente conversou sobre o material. Pensando na variedade de desafios e promessas que os profetas menores trazem: escassez em Ageu, perda em Joel, injustiça em Naum e Amós, crise de fé em Abacuque, a necessidade de perdão em Jonas e Miqueias. Qual dessas mensagens, do jeito que o devocional apresenta, parece ter uma ressonância mais urgente ou profunda com o nosso momento atual, seja no plano pessoal ou no coletivo? É uma boa pergunta. Ou, colocando de outra forma, tem uma tensão interessante que aparece lendo profetas como Joel, que vê a crise como disciplina, e Ageu, que vê a ação como chave para a bênção. O devocional aborda isso implicitamente. Fica a questão: como a gente equilibra a confiança na soberania de Deus, que permite ou direciona as coisas que acontecem, com a nossa responsabilidade humana de agir, seja se arrependendo, seja obedecendo na prática ou perseverando na fé, para poder ver a promessa de restauração ou de intervenção se cumprir. Como equilibrar essas duas coisas? Fica aí para a gente pensar.